Queria começar a ministração de hoje com uma reflexão profunda. Uma reflexão que eu resumi em 3 perguntas para vocês pensarem e refletirem junto comigo. A primeira delas era: qual era a sua expectativa sobre a sua vida? Qual era a sua expectativa sobre a sua vida, o futuro dela, no dia que você se encontrou com Jesus, no dia que você conheceu com Jesus de verdade? Como é que você imaginou que seria a sua vida dali para frente? Essa é a primeira coisa para você pensar. Você consegue lembrar desse dia? Como é que foi? Quantas coisas mudaram? Quanto você passou, poxa, minha vida vai ser diferente, não vai ser? Vai ser desse jeito. E você já automaticamente projetou uma nova vida com Jesus. A segunda pergunta é: quanto dessa projeção que você fez nesse dia se concretizou até o dia de hoje? Ou quanto você se frustrou em relação àquilo que você projetou até o dia de hoje? E a terceira pergunta é: com base nessa reflexão e esse contraste entre o que você acreditava e o que você passou a acreditar com base no que você viveu, qual é a sua expectativa hoje em relação à vida de um cristão que conhece a Jesus? Estão pensando aí? Talvez a maioria de vocês, no dia que conheceu Jesus, considere esse talvez o maior marco da sua vida, o maior marco da história da sua vida, o acontecimento mais importante. E vocês projetaram uma vida perfeita. Agora Jesus está do meu lado, não vou ter mais problema, vai tudo fluir, tudo prosperar, eu não vou ter mais preocupação, ansiedade. E você olhou para Jesus e a gente chama aquele de primeiro amor, e a gente pensou assim: poxa, isso aqui é o melhor momento da minha vida, eu nunca mais quero perder isso. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de um livro do Luciano Subirá que chama Até que Nada Mais Importe. Porque ele estava querendo dizer o seguinte, que ele entrou numa busca, numa questão, ele queria amar tanto Jesus, que todo o resto se tornasse acessório, não importasse mais nada para ele. E quando a gente se converte, a gente fica assim: Jesus é tudo que eu preciso, eu não quero me preocupar com mais nada. E a gente entra de cabeça nisso, que a gente chama de primeiro amor. Só que muitas vezes a expectativa que a gente cria nesse momento não se realiza 100%. E a gente sai de lá e a gente descobre que no dia seguinte que a gente entregou a vida para Jesus, a gente tem que trabalhar, e o chefe é chato e cobra, e a gente tem que acordar cedo, e as coisas que a gente não gostava continuam lá. E aí tem a pressão, e tem os problemas, e os boletos chegando, e todas as coisas, e a gente descobriu que parte da nossa vida não mudou como a expectativa que a gente tinha. Parte do que a gente foi vivendo depois desse dia continuou igual, ou continuou nos trazendo opressão, trazendo frustrações, trazendo uma série de situações, e isso vai, de certa forma, adaptando aquele pensamento que a gente tinha no começo para aquilo que a gente está vivendo. Alguns de nós receberam ensinamentos distorcidos, alguns foram manipulados, alguns não foram confrontados quando deveriam. E algumas características de caráter que poderiam ser formadas ou restauradas continuaram iguais eram antes, não foram trabalhadas, não foram tratadas, e muitas delas foram adaptadas à vontade da própria pessoa. Aquilo parecia correto e ela seguiu, porque ela não foi confrontada e seguiu dessa forma. Então a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem uma experiência com Ele, a gente sai de uma forma, e conforme a gente vai enfrentando as lutas, a gente vai, de certa forma, algumas pessoas dizem que a gente vai esfriando, mas não, o termo correto talvez não seja esfriando, a gente vai se conformando com as coisas do jeito que elas são. Essa é a minha realidade, é assim que tem, vai ser difícil, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer na força do braço. A gente começa a deixar de acreditar em promessas que nós tínhamos e começamos a acreditar em coisas que estão mais associadas à realidade que a gente vive. Mas a gente tem uma contrapartida na Bíblia, que é o texto de João, capítulo 10, versículo 10. Vocês conhecem ele de cor, eu vou ler para vocês aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar na profundidade desse versículo. Enquanto eu preparava essa ministração, e na verdade eu preparei uma série de mensagens com base nesse versículo, eu fiquei pensando, poxa, daqui podem sair tantas e tantas ministrações. Em um único versículo tem tanta vida, tanta riqueza, que podem sair tantas ministrações.
E aí, como sou meio preguiçoso, em vez de pensar em todas as possibilidades, eu fui lá na inteligência artificial e falei assim, olha, eu gosto desse versículo, eu acho que esse versículo tem centenas ou milhares de aplicações. Aí eu ainda coloquei contexto, eu falei assim, eu acho que tem aplicações para o dia a dia, tem aplicações de cumprimento de profecia, tem aplicações de ensino, coisas boas, coisas ruins. Fiz uma lista de coisas lá e falei assim, quantas ministrações você conseguiria gerar através desse único versículo, se você conseguisse? E aí, para o meu espanto, acho que até a inteligência artificial ficou espantada com a minha pergunta, e eu vou ler a resposta dela para vocês. Ela respondeu o seguinte: João 10:10 não é apenas um versículo, é uma declaração de vida e propósito que atravessa contextos e gerações. Cada abordagem pode trazer novas revelações e inspirar vidas de maneiras únicas, fazendo deste versículo uma fonte rica para ensino contínuo e aplicação prática. Portanto, podemos afirmar que João 10:10 tem o potencial de gerar pelo menos 300 ministrações distintas, cada uma trazendo uma nova perspectiva sobre a vida abundante que Jesus oferece. Um único versículo, centenas de ministrações. E a inteligência artificial me surpreendeu porque ela disse que é uma declaração de vida e propósito que atravessa contextos e gerações. O que ela disse quando ela disse que atravessa contextos e gerações? É que esse texto era aplicável quando Jesus disse, continuou sendo aplicável por todos os dias, é aplicável hoje e vai continuar sendo aplicado por muitas gerações até que ele volte. Eu imaginava que daria muitas ministrações, mas se eu tivesse que pensar, eu não pensaria em 300. E ela diz que pode ser mais do que 300. Mas eu queria que você conectasse aquilo que Jesus disse nesse texto com a reflexão que você fez no começo da ministração. Provavelmente, quando a gente conheceu Jesus, a gente se apegou a esse versículo e falou assim, Jesus tem vida em abundância para mim. Só que com o passar do tempo e o confronto da realidade do dia a dia, muitas pessoas foram perdendo essa verdade que foi dita por Jesus, de que ele tinha não só vida, mas vida em abundância para cada um de nós. E as pessoas foram se distanciando disso. Talvez se você olhar para o seu momento atual, você não vai achar essa abundância que Jesus falou. Talvez você vai pensar assim, poxa, está faltando tal coisa, está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando tempo, está faltando alguma coisa, está faltando um namorado, um marido, não sei. E onde está essa vida e abundância que Jesus falou? E é por isso que a primeira mensagem dessa série, eu chamei ela de Descobrindo a Vida. Porque se Jesus disse que existe uma vida em abundante e nós não estamos experimentando essa vida em abundância, ela está em algum lugar que a gente não achou ainda. Talvez precise algo da nossa parte para que a gente descubra isso. Talvez ela esteja diante dos nossos olhos e a gente não consiga ver. Mas existe uma promessa de Jesus sobre isso. Se você olha todo o contexto de João 10, para mim é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Jesus está se apresentando como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas ele não se apresenta só como bom pastor, ele se apresenta como o único pastor. Ele fala que as ovelhas dele ouvem a sua voz, o reconhecem e o seguem. Ele também se apresenta como a porta das ovelhas, ele fala que todo aquele que entrar por ele, ou através dele, será salvo. E no meio dessa apresentação, onde ele fala sobre ele também fala sobre ladrões, salteadores, falsos mestres, mercenários. E esse contraste mostra que Jesus, como bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morre por elas. Mas os outros têm interesses egoístas, eles pensam em si mesmos e não estão prontos. Ou nunca morreriam pelas suas ovelhas. Agora, se Jesus disse que ele morreria por você, e ele disse que ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância, então a gente precisa descobrir onde está essa abundância. Tomar posse e viver uma vida abundante. Eu separei 3 pontos para a gente refletir sobre isso. Eu pretendo não gastar muito tempo nele. Mas o primeiro ponto é sobre os ladrões de vida. Chamei eles de ladrões de vida. Quando a gente lê esse versículo, a primeira parte que Jesus diz, ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Então existe uma vida em abundância e existe um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus coloca isso como um contraste no mesmo versículo. Ou seja, se tem alguém me roubando, talvez eu não consiga experimentar a vida em abundância. Elas são um contraponto, um contrassenso. O que o ladrão está roubando aqui? Na minha interpretação, a oportunidade ou o privilégio de viver uma vida em abundância. Mas quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é quem é esse tal de ladrão. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem que é o ladrão que Jesus está falando aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa falar, mas talvez uns 90% aqui vai dizer que é o Satanás, que é o diabo. Porque foi assim que vocês aprenderam e foi assim que a gente aprendeu. Eu aprendi isso também. Que Satanás é o ladrão desse texto. E de fato, aquilo que Satanás faz pode ter um reflexo nesse texto. Mas esse texto não cita Satanás. Jesus não está falando de Satanás nesse texto. Se você olhar todo o contexto, você vai ver que ele fala de mercenário, ele fala de falsos mestres, ele fala uma série de coisas, mas ele não cita o inimigo. Quando Jesus cita o inimigo no texto, ele fala que Jesus é mentiroso e o pai da mentira. Ele tem outros, ele chama de inimigo, ele chama de mentiroso, ele fala sobre essas características, mas nesse momento ele não está falando que Satanás é ladrão. E na verdade não existe outro versículo na Bíblia que chama Satanás de ladrão. Acontece que muitas vezes a gente não tem uma concepção formada por algo, a gente ouve alguém que teve essa concepção e a gente assume aquilo como verdade sem questionar. E eu acho que esse é um versículo que foi repetido muitas vezes, se tornou verdade sem que haja o questionamento. Mas o ladrão que Jesus está falando aqui é o falso mestre. Satanás já é um inimigo natural. Jesus não precisaria dar tanto detalhe sobre o que Satanás faz ou como ele age. Mas aqui Jesus está falando do falso mestre, do falso pastor, daquele que engana as ovelhas, daquele que tem interesses diferentes do que Jesus teria. Daquele que, ao invés de olhar para as ovelhas e falar assim, eu vou dar minha vida por elas, porque elas precisam e eu tenho algo para dar por elas, ele está olhando para elas com um olhar egoísta, com um olhar de alguém que talvez vai obter lucro, de alguém que vai obter uma vantagem com isso. Como eu disse, embora a atuação de Satanás possa ter um reflexo de perda, morte e destruição, Jesus está falando sobre os falsos mestres. E quando você pensa na destruição que um falso mestre pode fazer na vida de um cristão, às vezes com intenção, às vezes sem intenção, um ensino errado, um ensino que estimula as pessoas a pensarem em algo que satisfaz as necessidades delas, emocionais ou o coração dela, pode desviar o caminho dessa pessoa e ela vai sofrer consequências de perda, de morte e destruição. Eu vou citar para vocês 2 ensinos que vocês conhecem. O primeiro deles é o ensino da hipergraça. É o ensino que Jesus diz que Jesus morreu na cruz por vocês. E todos os pecados estão perdoados e você pode pecar à vontade agora que já está tudo certo. Você não precisa trabalhar que o dinheiro vai correr atrás de você, as bênçãos vão te perseguir. É um ensino que te dá uma liberdade para fazer o que você quiser. A consequência disso é que pessoas pecam sem saber que estão pecando, porque elas foram ensinadas dessa forma. Elas começam a não entender mais que o pecado é pecado, mas elas entendem que aquilo já foi pecado um dia, Jesus pagou aquele preço e aquilo não é mais pecado, e ela pode continuar pecando. E aí elas começam a ser roubadas das bênçãos, começam a ser roubadas da presença de Deus, morrem espiritualmente e caminham para a destruição. Um outro exemplo seria a teologia da prosperidade. Hoje ela está tão escancarada que nem se fala tanto, mas existe ainda. Onde uma vida de abundância seria uma vida de posses e riqueza, posses, coisas materiais. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada e a pessoa esfregasse e caísse um carro novo, uma casa nova, uma viagem. Como se existisse o gênio da lâmpada para fazer os pedidos e as coisas materiais acontecerem. E se você não for próspero, Deus não está com você, você está em pecado. Agora, se você for próspero, é porque Deus está te abençoando. Aqui a gente tem 2 vertentes. Tem pessoas que enriquecem acreditando nisso e se afastam de Deus, porque a Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores, e alguns vão, obviamente, servir ao dinheiro, se apegar a ele. E tem outras que são frustradas por não conseguirem dinheiro e acreditarem que Deus tinha a obrigação de abençoá-las financeiramente. E elas acabam se irando contra Deus, se afastando de Deus.
Falsos ensinos como esses, e tem muitos outros, eles roubam a paz das pessoas, eles roubam a alegria das pessoas de viverem. Começa a gerar nos cristãos um nível de cobrança, um nível de ansiedade, um nível de preocupação exagerada. Começa a se preocupar com o futuro. Não estava aqui no script, mas eu lembrei, sabe, tinha uma pessoa lá que estava construindo celeiros e celeiros, falou, encheu meu celeiro, agora eu vou derrubar tudo e fazer mais um. Começa a tomar a mente daquela pessoa, e aí Deus fala para ele que ele ia morrer. O que adianta ele encher celeiros e celeiros? A menos que Deus tenha um propósito. Tem pessoas que Deus tem um propósito, tem muitos celeiros cheios, porque são abençoadores, tem chamado para isso. Mas o problema principal dos falsos ensinos, que talvez tenham reflexo em todas as outras coisas, é que eles distorcem valores e princípios cristãos. Eles distorcem verdades que vêm da vontade de Deus para o coração dos seus filhos. E essas pessoas começam a acreditar que os valores distorcidos são a verdade. Mas o que a gente acha na Bíblia sobre esse tipo de coisa, né? Eu separei 3 versículos aqui. O primeiro está em Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Enquanto as pessoas estão ansiosas, buscando coisas e coisas e mais coisas, a Bíblia fala que a gente tem que apresentar a Deus as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas preocupações, o que estiver passando pela sua cabeça, que estiver tirando a sua paz, você apresenta para Deus. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, quer dizer o seguinte, você não consegue compreender o que é a paz de Deus. Ela vai guardar o seu coração e as suas mentes em Cristo. Salmos capítulo 55, versículo 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Vocês estão preocupados? Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele vai te sustentar, Ele vai te manter, Ele vai te guardar, Ele vai te carregar. E Ele jamais vai permitir que você venha a cair. Mateus 6, 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esses são exemplos simples entre um contraste do que o ensino errado pode levar as pessoas a pensar e o que a Bíblia diz que as pessoas deveriam pensar. Mas muitas vezes esses ensinos se infiltraram nas nossas vidas. E eu acredito que muitos deles não foram por maldade. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de um zelo com a palavra de Deus. Mas muitos de nós aprendemos coisas que, se a gente não continuar estudando e buscando, a gente vai carregar para o resto da vida como enganos que estão impedindo que nós experimentemos tudo que Deus tem para a nossa vida. É o fruto dos falsos mestres roubando uma vida em abundância que Jesus tem para nós. Então eu queria pedir para vocês não precisam fazer isso agora, mas não podem esquecer de fazer isso, mas eu queria pedir para vocês que vocês buscassem ao Senhor, para que Ele mostrasse para cada um de vocês se existe algo que vocês acreditam e que está diferente do que Ele gostaria que você acreditasse. Um simples pedido para Deus. Será que tem alguma coisa que eu acredito que não é verdade? Será que alguma coisa é o fruto de um falso mestre que ensinou e eu acreditei e eu estou sendo roubado nos dias de hoje por conta disso? Somente no Senhor você vai encontrar a verdade. Só em Jesus você vai encontrar o verdadeiro ensino e a vida em abundância. O segundo ponto fala sobre a fonte de contentamento. Qual é a nossa fonte de contentamento? Qual tem sido a nossa fonte de contentamento?
Parece que nós nascemos com um vazio existencial. A maioria das pessoas nasce com a necessidade de aceitação, uma necessidade de ser amado, uma necessidade, uma carência emocional que precisa ser suprida de alguma forma. Existe um buraco dentro da gente que precisa ser suprido. E a gente aprende quando a gente se converte, nas aulinhas para novo convertido, que existe um vazio dentro de nós que só é preenchido por Jesus. Isso é verdade. Só que quando a gente chega num momento onde a gente está entre o dia que a gente conversou com Jesus, a gente está longe daquele primeiro momento que a gente viveu, ou seja, o primeiro amor de quando a gente conheceu Jesus, e a gente também não chegou na vida em abundância que Jesus prometeu, quando a gente está ali no meio, muitas vezes essas carências, essas necessidades, elas começam a gritar mais alto do que a gente pode crer. E a tendência do ser humano é buscar conforto em coisas, em pessoas, em situações, para suprir essa carência que existe dentro delas. Alguns recorrem a drogas, alguns recorrem a vícios. E aí vícios talvez seja o que a gente mais vê hoje dentro do mundo cristão, infelizmente, mas é pornografia, rede social, que é vício também. Comida cheia de açúcar e carboidrato também é vício. E alguns vão para coisas mais arriscadas. A gente gosta de viver perigosamente. Aí a pessoa coloca a vida em risco dela, coloca a vida em risco de outras pessoas, porque ela precisa sentir algo diferente, ela precisa suprir, ela precisa mascarar aquele vazio que existe dentro dela. Mas todas essas coisas nunca vão ser o suficiente para preencher o vazio que existe dentro das pessoas. Como a gente falou, existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus na nossa vida. E eu queria que vocês guardassem isso, porque Jesus é e sempre vai ser a verdadeira fonte de alegria e satisfação das nossas vidas. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, está faltando dinheiro, está faltando namorado, está faltando comida, está faltando uma comprinha nova na Shopee, está faltando um tempo no TikTok. Mas não está faltando isso. Sempre que você sentir uma necessidade por essas coisas, está faltando um pouco mais de intimidade com Jesus, está faltando você buscar em Jesus para que Ele preencha. E todas essas coisas não vão ter problema se Ele estiver no centro da sua vida. João capítulo 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode conquistar tudo o que você sonhou, você pode conquistar tudo o que você desejou. Mas se você não tiver firme com Jesus, num relacionamento íntimo, pessoal, não vai ser o suficiente, nunca vai ser o suficiente. Eu gosto de usar esse exemplo. O tenista André Agassi lançou um livro, uma autobiografia dele, onde ele conta que durante toda a vida dele ele tinha o desejo de se tornar o número 1, o campeão, e ele treinou, e ele se esforçou, ele batalhou, e ele ralou mais do que a maioria das pessoas, talvez para suprir as suas falhas, as suas limitações. Ele treinou, ele se dedicou, e no momento onde ele conseguiu chegar no topo, onde ele conseguiu vencer, onde ele conseguiu se tornar o número 1 naquele momento, naquele dia, ele conta na biografia que ele chegou na casa dele, e a única coisa que ele pensava era em tirar a própria vida. Aquilo que parecia a coisa mais importante para a vida dele, que ele havia se dedicado tanto, não era nada do que ele precisava. E talvez muitas pessoas hoje tenham dedicado e se esforçado para conquistar coisas que talvez na hora que elas conquistem não vão ter efeito nenhum. Talvez você já tenha sonhado muito em comprar um carro novo, e você foi lá e comprou o carro, parcelou, sofreu, e era o carro dos seus sonhos. Ou pelo menos é o que dava para comprar mais perto do sonho daquele momento. Só que aí passou 2, 3 meses, o carro já nem era mais tão bonito assim, você já nem gostava mais, já começou a olhar problema nas coisas. Você entende que não era isso que você precisava? Mas esse vazio emocional precisa ser preenchido na sua vida. E Jesus vai se tornar vivo na sua vida quando você de fato se dedicar a ter um relacionamento com Ele. E quando eu falo relacionamento, não vale pensar que
É só vir no culto no domingo e esperar o pelinho do braço levantar na hora do louvor. Tem gente que acredita nisso, né? Tipo, eu vou no domingo e se o pelinho levantar, se eu tiver a sensação, é porque Jesus está comigo. Mas a verdade é que o seu relacionamento com Jesus, ele vai ser construído e desenvolvido no seu momento secreto. Sabe quando Jesus fala assim, você vai, fecha a porta do seu quarto, vai para o lugar secreto, fecha a porta do seu quarto, lá você vai orar. E ele fala que Deus vai te ver quando você estiver fazendo isso. É nesse momento no secreto que você vai desenvolver a sua intimidade com Ele. Sem distrações, sem nada te roubando. E esse secreto hoje em dia, ele tem... Lembra que a gente falou sobre os ladrões? Ele tem sido roubado hoje. É uma dificuldade para você ter esse tempo no secreto, porque tem as redes sociais, tem o WhatsApp. Se você vai para o secreto e leva o celular junto, já era, né? Você fala assim, eu vou levar só porque eu vou ouvir um louvor. Aí toca uma notificação do WhatsApp e você já distraiu, perdeu 30 minutos lá e não fez mais nada. Mas é onde você decide trocar o tempo que você perdia para esses ladrões de vida e começa a se dedicar a um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, um tempo de intimidade com Deus, para você conhecer mais a Deus, para você permitir que Ele te ensine aquilo que você está lendo. Eu acho que eu já comentei, mas uma das experiências mais tremendas que eu já tive com Deus, um dia que eu fiquei, sei lá, algumas horas orando, de madrugada, sei lá, começava meia-noite, eu ia até onde eu sentia que eu tinha que ficar, e eu fiquei algumas horas orando, e o Espírito Santo começou a me direcionar para abrir os textos da Bíblia que Ele queria me ensinar naquela noite. E eu nunca tinha aprendido daquela forma, mas o que Ele me fez foi abrir 4 livros diferentes. Não lembro agora quais eram exatamente, mas eram Esther, Esdras, Neemias, Jeremias, acho que tinha Zacarias também. E ele foi passando versículo por versículo, contando a mesma história, com livros diferentes. Eu nunca tinha aprendido aquilo, ninguém nunca tinha me ensinado. Mas o Espírito Santo foi me direcionando para abrir os versículos, para contar a mesma história, em livros diferentes. Quando você estiver buscando, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu falo que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente. Ele pode estar lá te explicando todos os textos que você não entende, mas você precisa tirar os ladrões. Você precisa afastar os ladrões e buscar crescer no seu relacionamento com o Senhor. Salmos 16:11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A gente cantou a música agora, a última, falando que a gente ama a presença de Deus. E realmente a presença de Deus é algo tremendo. Mas se a gente amasse mesmo a presença de Deus, como a gente cantou nessa manhã, a gente ia querer estar nela muito mais do que a gente tem ficado hoje. A gente não ia trocar a presença de Deus por qualquer outra coisa que não acrescente nada nas nossas vidas. E eu entendo que a vida em abundância que Jesus prometeu para nós é uma vida onde Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer os nossos desejos como a hipergraça ou a teologia da prosperidade, que você vai pedir um carro novo e Ele vai colocar na sua mão. Não estou dizendo isso. Mas Ele vai olhar para aquilo que você precisa e Ele vai suprir aquilo que você precisa, seja emocional, seja material, seja físico, seja espiritual. Ele tem o que você precisa. E quando Ele se torna o centro da sua vida, o resto vira acessório e complemento. Talvez a gente precise voltar no livro do pastor Luciano Subirá e buscar o Senhor até que nada mais importe, até que as outras coisas fiquem pequenas diante dele. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante, e eu até marquei aqui, que foi: um dia o pastor Israel decidiu me dar um presente. Ele fez uma foto minha escondida, ia fazer um quadro. Quem já foi ali na minha salinha, o quadro está ali em cima. Mas ele perguntou para a Fernanda, falou assim: Fernanda, qual que é o versículo preferido do Renato? E aí ele fez uma surpresa e mandou, e tem o versículo escrito lá no quadro. Só que hoje eu entendi que esse versículo que eu sempre gostei, talvez seja a descrição do que é uma vida em abundância. O versículo é de Isaías 58:11, que diz: O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos.
Você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você consegue transformar isso numa imagem? Você consegue se imaginar em um local onde tudo ao seu redor ressecou, virou um deserto ao redor, porque o sol era tão forte, tão intenso que... Sabe quando você olha aqueles desertos que tinha água antes e ficam uns cortinhos na areia porque secou? A imagem que eu tenho é isso, um lugar ressequido, um lugar onde não tem vida. E Deus está prometendo aqui que Ele vai satisfazer os seus desejos. Coisas que tem no seu coração, que estão alinhados com a vontade dEle, que não vão te prejudicar. Ele vai fazer os seus desejos, num lugar onde não seria possível que isso acontecesse. E eu entendo que quando Ele fala que Ele vai fortalecer os seus ossos, Ele vai guardar a sua saúde, a sua vida. Mas Ele termina dizendo, você será como um jardim bem regado. Agora imagina o contraste, você está num lugar que parece um deserto, e você está lá no meio sozinho, e você vai ser um jardim bem regado, cujas águas nunca faltam. É como se Deus estivesse dizendo assim, não importa o que está acontecendo ao seu redor, se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai fluir sobrenaturalmente em toda e qualquer situação. Esse é o meu versículo já há muitos anos, e a vida em abundância que eu quero viver. E eu entendo que é isso que acontece com todas as pessoas que andam verdadeiramente com Jesus. E o terceiro ponto fala sobre os planos de Deus. Agora, imagina aquele contraste, uma pessoa recém-convertida de uma pessoa assim, queimando no fogo do recém-convertido, e uma pessoa acomodada, 20 anos de igreja, sentada no banco, nem ora, não faz nada, sei lá, talvez o extremo. Talvez essa pessoa que está diferente do primeiro momento é que talvez ela já tenha cedido aos ladrões de vida, talvez ela já não tenha o desejo mais de buscar um relacionamento com Jesus a ponto dele suprir todas as necessidades dela. Mas existe uma terceira coisa, que são características dessas pessoas. Se você perguntar para ela se ela quer viver uma vida em abundância, ela vai dizer que quer. Mas quando você olha para os planos que ela tem para a vida dela, não tem nada de Deus nos planos dela. É a inversão do Pai Nosso. Que vá a ti o meu reino, que seja feita a minha vontade e não a tua. Às vezes a gente esquece que Jesus fala assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Com a caminhada as pessoas vão se conformando, e talvez com os ensinos errados somados a isso, as pessoas vão acreditar que Deus está lá para resolver tudo, fazer a vontade delas. Falsos mestres provavelmente ensinaram que se você se dedicar aos planos de Deus, Ele vai lutar por você, vai te abençoar. Só que quando você olha para a Bíblia, e você procura na Bíblia, e eu vou dar um desafio para vocês, se vocês acharem, vocês me contam, porque eu não sei onde tem. Procura na Bíblia a história de alguém que não tinha relacionamento com Deus, que não era temente a Deus, e que dava uma ordem para Deus e Deus obedecia. Você não vai achar isso na Bíblia. Você vai achar pessoas que eram tementes a Deus, que faziam tudo certinho, e ainda assim a vida delas não era uma vida de alguém que dava ordem para Deus e Deus obedecia. Agora, quando Deus obedecia aparentemente a ordem de alguém, quando a ordem de alguém estava alinhada com os planos de Deus. Eu gosto muito da história do profeta Elias, quando ele chega para o rei Acabe e fala para o rei Acabe assim, a partir de agora não vai chover mais. Ele não fala assim, assim diz o Senhor, ou Deus me mandou falar. Ele chega para o rei Acabe e fala assim, a partir de agora não vai chover mais. E você não vê na Bíblia ele perguntando para Deus se ia chover, você não vê na Bíblia se... Não, existe uma consulta a Deus. Minha interpretação, eu arrisco dizer que ele fez por conta própria de algo que estava no coração dele. E a partir daquele momento, Deus honrou aquela palavra do profeta e parou de chover. Ele tinha poderes sobrenaturais por conta própria? Não.
O que ele fazia era aquilo que Deus permitia que ele fizesse. Só que aquilo que fluiu no coração dele estava alinhado com a vontade do Senhor. Deus tinha que fazer muitas coisas naquele povo. Deus tinha milagres para realizar. Ele tinha que trazer o povo de volta que estava se afastando. E aquela seca foi a oportunidade de Deus chamar a atenção das pessoas. Lembra que a gente falou do Moisés lá que apareceu uma sarça e ele, opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aquela seca, escassez de água, foi a oportunidade que Deus encontrou para chamar a atenção daquelas pessoas. Mas tirando situações como essa de alguém que está alinhado ao plano de Deus, você não vai achar ninguém onde Deus vai falar assim, olha, eu gosto muito daquela pessoa, ela não está vivendo de acordo com os meus planos, ela nem cristã é direito, está fazendo tudo errado, em pecado, e agora o que ela pediu eu vou atender. Mas às vezes, de uma forma velada, de uma forma escondida, os cristãos têm agido assim. Eles têm olhado para a vida deles e talvez por falsos ensinos acreditado, poxa, minha vida está certinha, então agora o que eu pedi Deus tem que fazer. Um dos ensinos recentes mais parecidos com isso que eu estou falando foi intitulado de Teologia do Coaching. E nada mais é do que um grande foco no eu. Eu sou importante. Até lembrei de uma frase aí, você é alguma coisa de Deus, que gerou polêmica. Mas é quando o pensamento do cristão se torna egocêntrico, ele começa a olhar para ele e achar que, como Jesus morreu na cruz, já fez toda a parte, ele está fazendo tudo certinho, não precisa mudar nada na vida dele, agora ele merece. Eu também sou filho de Deus, eu mereço, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho direito, que eu sou herdeiro. E todas essas coisas estão na Bíblia e têm o seu contexto específico, mas ela não transforma Deus em alguém que está lá pronto para obedecer o nosso comando, a nossa ordem. É como se a salvação desse superpoderes para as pessoas e autoridade para elas decidirem o que Deus tem que fazer. E você vê pessoas que, de fato, receberam dons para expandir o reino, para abençoar pessoas, que usam os dons que o Espírito Santo deu para roubar, para matar, para destruir, para enganar pessoas, para saquear pessoas. Mas a chave para entender como a gente precisa lidar com os planos de Deus é entender que os planos são de Deus. Há muitos anos atrás eu fiz uma ministração chamada Centro da Vontade de Deus. A gente ouve sobre, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Acho que era e se não me engano o personagem da ministração era Jonas. Jonas, profeta, queria estar no centro da vontade de Deus. Só que o que a maioria das pessoas esquece que o centro da vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. A gente pensa, eu vou estar no centro da vontade de Deus porque aí todas as coisas que eu quero vão acontecer. Você entende como a gente entendeu uma teologia errada? O centro da vontade de Deus é onde você obedece tudo que Deus quer que você faça. Não tem a ver com você, não tem a ver sobre os seus desejos, sobre os seus planos, mas tem a ver com os planos de Deus para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando as pessoas olham para esse texto, ele é muito citado, elas pensam assim, olha, Deus vai me dar prosperidade, Deus vai me dar planos para o futuro que são ótimos, Deus vai fazer a minha vontade. Só que as pessoas esquecem de olhar o começo do versículo que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Se você não conhecer os planos que Deus tem para a sua vida, você vai viver buscando coisas erradas. Deus diz, sou eu que conheço. É Ele que conhece, é Ele que sabe quais são os planos que Ele tem para você. E em contraste a esse pensamento de que a gente acha que a gente sabe quais são os planos, Provérbios 19, 21 mostra o oposto. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que o texto diz? A gente faz muitos planos, mas quem tem o plano definitivo é o Senhor. Os nossos planos precisam passar por um filtro. O primeiro filtro que a gente faz é o filtro da Bíblia, se aquilo é certo ou errado, né? As pessoas muitas vezes nem fazem isso, mas o primeiro filtro que a gente faz é olhar na Bíblia se aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado.
É comum as pessoas olharem e falarem assim, olha, tantas pessoas estão fazendo, então aquilo é certo. E aí quando você entra um ensino distorcido, numa hipergraça, numa teologia da prosperidade, você vai se moldar ou se adaptar àquilo que as pessoas estão fazendo, vai parecer certo, mas não está igual à Bíblia. Então o primeiro filtro é aquilo que diz a palavra. E o segundo filtro é: existe um plano de Deus, uma vontade de Deus para a sua vida. E aí, ela não vai desfazer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não vai dizer que uma coisa é certa e aí Deus vai falar para você, não, o seu plano é fazer coisa errada. Não é isso. Mas aqui a coisa começa a ficar pessoal. Aí o plano que Deus tem para Camila é diferente do plano que Deus tem para o Samuel. As coisas que talvez sejam certas para Camila, talvez não sejam certas para o Samuel. Não quer dizer que eles estão pecando, fazendo coisas erradas, mas quer dizer que eles não estão executando ou vivendo o plano de Deus para a vida deles, porque os planos são diferentes. Imagina se Samuel fala assim, agora o Samuel vai virar advogado e a Camila vai tocar teclado. Eu acho que o Samuel vai bagunçar todas as causas lá e a Camila, não sei se sabe tocar teclado, mas talvez não vai ficar tão boa assim. Você entende que fora do plano de Deus, fora do propósito, as coisas não vão fluir. E aqui talvez seja o ponto mais ignorado da vida das pessoas. Porque nós queremos ter uma vida em abundância. Só que muitas vezes a gente aprendeu que a vida em abundância é para a gente conquistar as coisas que estão no nosso coração. A gente deixa os planos de Deus de lado e a gente começa a buscar coisas que parecem listas, que parecem boas. E aí, sei lá, a gente tem propaganda, a gente tem marketing, tem Instagram, tem a vida das pessoas, a gente tem vontade de ter coisas. Mas será que essas coisas estão alinhadas com o plano do Senhor nas nossas vidas? Será que essas coisas vão nos encher, ou nos abastecer, ou nos direcionar para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? Muitas vezes a gente acredita ou abraça coisas ou quer coisas que parecem boas, mas elas estão cada vez mais afastando a gente de viver uma vida em abundância. Uma vez eu li um livro de finanças, difícil de ler um livro complexo, onde eles desenhavam um gráfico sobre a quantidade de bens ou coisas que uma pessoa simples poderia crescer, prosperar na vida, e o quanto que aquilo trazia de retorno e satisfação para ela. Existia uma curva, a pessoa ia conquistando, e ela ficando cada vez mais feliz, aí a curva começava a diminuir conforme chegava num certo ponto, aí a curva deixava de crescer e começava a virar quase uma reta, e aí conforme ela ia aumentando a quantidade de patrimônio que ela tinha, a satisfação de vida dela ia diminuindo. Alguns porque tinham medo de perder, alguns porque a quantidade de bens que eles colocaram trouxeram tanta sobrecarga, tanta coisa para eles administrarem, que a vida deles já não era mais a mesma. É por isso que nós precisamos passar pelo filtro do Senhor. Eu imagino que aquele gráfico não seja a verdade absoluta para todas as pessoas, porque eu acredito que tem pessoas que são chamadas por Deus para prosperar financeiramente, porque são abençoadores. E aí para essas pessoas talvez não tenha limite. Talvez a pessoa tenha um coração tão abençoador que para ela R$1.000 e R$1 bilhão, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai usar e vai abençoar pessoas. Existe uma característica na abundância que vem de Jesus, que é o que a gente sabe. Quando a gente sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida, a gente sabe exatamente onde está o limite daquilo que a gente precisa. E a gente sabe que tudo aquilo que superar esse limite é a abundância de Deus na nossa vida, para que seja derramado na vida de outras pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou obras para que nós viéssemos a praticar. Ele tem planos, e nesse planos ele tem coisas que nós precisamos fazer. E esses não são genéricos, eles são específicos. Cada um de vocês tem os planos que Deus preparou, as obras que Deus quer que vocês realizem. Mas o que acontece é que muitas vezes
Nós não estamos imersos ou mergulhados nessas obras que Deus quer que a gente faça, como naquelas coisas que roubam a nossa vida. Às vezes a gente fica preso, perdendo tempo em coisas que não acrescentam nada. E cada vez mais distantes da vida em abundância que Jesus prometeu. Não é sobre dinheiro, não é sobre conquista material, não é sobre status, poder, autoridade. Mas é sobre sermos verdadeiros representantes de Cristo, que manifesta o seu reino a cada minuto, a cada segundo que a gente respira. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. Existe uma promessa de Cristo de uma vida em abundância. Talvez a vida que a gente vai viver com Ele na glória seja essa vida em abundância que Ele prometeu. Mas eu não acredito que... Vou mudar a frase. Eu acredito que se a sua vida for dedicada a Ele, se você tiver um relacionamento com Ele, íntimo, onde Ele for a prioridade, até que nada mais importe, se o seu relacionamento com Ele for tão importante, a ponto das outras coisas se tornarem secundárias, você vai começar a fazer a vontade dEle em todas as coisas. E por fazer a vontade dEle, você vai deixar de ser roubado de coisas que têm te atrapalhado hoje. E você vai começar a experimentar uma vida em abundância. Uma vida que transborda para as pessoas ao seu redor. Eu acabei de me lembrar de uma pessoa que talvez não tivesse condições financeiras como a maioria de vocês. Uma pessoa muito simples, muito sofrida. Mas, talvez se você olhasse para aquela pessoa, conversasse com ela, e você visse o amor que ela tinha por Jesus, você ia notar através da vida dela que ela tinha muito mais do que a maioria de nós tem hoje. Ela não tinha conforto, ela não tinha talvez bens materiais, mas ela tinha muito mais de Jesus do que a maioria das pessoas tem hoje. E quando você olhava para a vida dela, não tinha como você não falar: eu quero esse Jesus que essa pessoa tem. Talvez essa pessoa tivesse descoberto o que é a vida em abundância. E a gente precisa descobrir também. Os 3 pontos que nós falamos é que a gente precisa parar de dar tempo e atenção ao ladrão, que rouba, mata e destrói. Se aprofundar no nosso relacionamento com Cristo, priorizar isso. E construir os seus planos, com base nos planos que Deus tem para você. Existe uma vida de abundância esperando por nós, por cada um de nós. E essa busca, essa caminhada é individual. E nessa vida, o Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Queria que você curvasse a sua cabeça para que eu orasse. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor, talvez dentro do coração de cada um a vida abundante já está se manifestando na vida deles, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que tanto na minha vida quanto na vida de cada uma das pessoas que eu conheço, Senhor, e das pessoas que hão de ouvir essa ministração, talvez pela internet, no futuro, Senhor, existe mais do que eles possam, mais do que eles estão vivendo, Senhor, mais do que eles estão experimentando, Pai. E eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que tem tentado roubá-los, Senhor, todas as distrações, Senhor, todos os ladrões de vida, que muitas vezes eles não conseguem identificar por falsos ensinos, por falsos testemunhos, por falsos exemplos, Senhor. Talvez por falta de conhecimento da Tua palavra, Senhor. Talvez por falta de intimidade contigo, Senhor.
Eu oro, Senhor, para que todos esses ladrões sejam escancarados, Senhor. Que eles não se mostrem mais como um prato agradável de comida. Que não se mostrem mais como uma sobremesa que eles venham a desejar, Senhor. Mas que eles possam enxergar, Senhor, a realidade por trás daquilo, Senhor. Da prisão, do inimigo tentando muitas vezes aprisioná-los, prendê-los, impedi-los de experimentar a vida abundante, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te peço, Senhor, para que o Senhor se apresente, Senhor, de uma forma individual aos teus filhos e filhas, Senhor. Que eles possam te sentir, que eles possam te ouvir, que eles possam te ver, Senhor. Que o Senhor possa romper, Senhor, que o teu Espírito Santo possa romper, Senhor, com todo o racional, Senhor. Com toda a barreira, com toda a fortaleza, Senhor, que existe nas mentes, Senhor. Com todo o ensino que foi enraizado desde a infância, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, e romper com as fortalezas e penetrar, Senhor, no mais profundo, Senhor. Trazendo, Senhor, a restauração, trazendo, Senhor, a cura, trazendo o renovo, Senhor. E eu oro, Senhor, para que os teus planos para a vida dos teus filhos, Senhor, sejam abertos como a gente abre um mapa em cima de uma mesa, Senhor. Que eles possam enxergar, Senhor, aonde eles estão e aonde eles deveriam estar, Senhor, onde o Senhor espera que eles cheguem, Senhor. Para que eles possam consertar as rotas, os caminhos, Senhor. Para que eles possam, Senhor, ajustar aquilo que está fugindo da tua vontade, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que caia por terra todo engano, Senhor. Toda semente lançada por falsos mestres, Senhor. Que eles possam buscar em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor, no seu tempo de intimidade, aquilo que o Senhor tem para falar para cada um deles, Senhor. Que eles possam crescer em conhecimento, que eles possam crescer, Senhor, em intimidade contigo, Senhor. E que eles possam crescer, Senhor, na realização dos planos que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor. Não são os nossos planos, mas são os seus planos, Pai. Que os seus planos se cumpram nas nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, a experimentar, Senhor, uma vida em abundância, Senhor. Como aquele homem que eu conheci um dia, Senhor, experimentou, Senhor. Uma vida em abundância, que a despeito das lutas, a despeito, Senhor, daquilo que lhe faltava, Senhor, parecia que ele tinha mais do que a maioria das pessoas, Senhor. A sua alegria, Senhor, o seu amor por Ti, Senhor, contagiava as pessoas ao redor, Senhor. E eu oro, Senhor, para que cada um dos Seus filhos venha experimentar, Senhor, um tempo como esse, Senhor, onde todas as coisas ficam pequenas, onde todas as coisas deixam de importar, Senhor, porque somente, Senhor, o Te amar e o Te servir, Senhor, se torna prioridade para as nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra nos transforma, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de ler a Tua palavra hoje. E através de um versículo, Senhor, fazer uma reflexão como essa nesse dia. Uma reflexão que traz cura, que traz conserto, que traz restauração, Senhor. E eu oro, Senhor, para que nenhum dos planos que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos e filhas se perca, Senhor. Mas que eles possam vir experimentar, Senhor, as realizações que o Senhor já preparou para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar com uma oração, mas se vocês sentirem no coração de trazer os seus dízimos e as suas ofertas, você pode trazer aqui no gasofilácio. Se você estiver assistindo pela internet, você pode fazer através do Pix oferta@ialimeira.com.br. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas, Senhor. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Trabalha na vida de cada um dos Teus filhos ao longo dessa semana, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, a vida em abundância que o Senhor prometeu. Tira toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles vão para suas casas em segurança. Eu oro, Senhor, para que a sua semana seja abençoada. Eu oro, Senhor, para que todo levante do inimigo caia por terra na vida dos Teus filhos e filhas, Senhor. Coloca os Teus anjos guerreiros acampados ao redor de cada um deles, Senhor, das famílias, das crianças, nas casas, Pai. E que eles venham a experimentar, Senhor, um tempo como nenhum outro, Pai.
Em nome de Jesus. Abençoa o Senhor também as ofertas, Senhor. Cada semente plantada aqui, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor. Não só financeiramente, mas espiritualmente. E que eles possam experimentar, Senhor. Muito mais do que eles sonham, pensam ou imaginam, Senhor. O Senhor é nosso pastor. O Senhor é quem cuida de nós. E o Senhor já deu a sua vida por todos nós. E nós queremos depositar em Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Senhor, crendo que o Senhor está cuidando de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus.